pacotes emergenciais para crises em vendas. Eu vou te contar hoje cinco medidas urgentes que você tem que fazer utilizando gestão, marketing, liderança e vendas para você ter uma alavancagem de negócio. Então, conexão única com o seu cliente através de 5 ferramentas, 5 pacotes, a organização, né? Pacote no sentido de organização, um olhar holístico sobre o teu negócio. Bom dia, quarta-feira, bom dia, seja bem-vindo. A conexão única e o óbvio tem que ser dito. Conexão única porque são ferramentas aqui para você alavancar e o óbvio tem que ser dito, o óbvio das gigantes. Também vou te mostrar hoje rapidamente algumas empresas que aplicam esses 5 pacotes que eu vou te dar. Então hoje eu vou te dar 5 pacotes de operação emergencial que você tem que fazer aí para alavancar seu negócio numa situação de crise. Ontem eu falei sobre 5 pacotes urgentes para as empresas que foram afetadas aqui nas enchentes do Rio Grande do Sul. Hoje, 5 pacotes para empresas que precisam fazer venda rápida. Se você quiser juntar todos eles, ótimo, você explode muito rápido. Eu te prometo que em 3 meses você explode muito rápido. Então, revisa o material de ontem que vale a pena. E aí eu vou te contar também alguns grandes players que já passaram por crise de vendas, assim como ontem eu te dei alguns grandes players que passaram por enchentes, catástrofes, terremotos, enfim, aplicaram os pacotes de ontem, deu certo, e agora hoje eu vou fazer a mesma coisa com a situação emergencial de vendas, porque às vezes você não necessariamente está com problema de enchente, mas você está com problema de vendas, né? Então vamos lá, e depois eu vou te dar algumas dicas dessas também, que você também pode agregar a esses 5 pacotes e fazer uma alavancagem muito rápido. Tudo é gestão estratégia, tudo é gestão estratégia, tá? Então a gente tem que parar, pegar o papel, criar aí linhas táticas operacionais diárias, criar uma agenda vencedora, do qual a gente tenha certeza e firmeza que ele funciona. E aí baixar a cabeça, trabalhar, arregaçar as mangas, fazer as conexões, as parcerias, como a gente sempre fala, as conexões e as parcerias. Mas antes de tudo isso, a gente antes de iniciar rapidamente esse conteúdo, eu quero te dizer o seguinte: ontem eu estive na ACIS, Associação Comercial e Industrial de Sapucaia do Sul, no núcleo de mulheres, e todas as empreendedoras, depois de tanto tempo, a gente se reuniu, porque estavam os acessos com muita dificuldade, então a gente estava adiando as reuniões, e todas elas com muita dor no coração interno, todas quebradas internamente, e todas elas dizendo: eu queria poder fazer mais pelo Rio Grande, eu queria poder fazer mais pelo Rio Grande, um sentimento de culpa, um sentimento de não sei mais como vender, não sei mais como fazer campanhas, né? Não sei mais como mostrar, porque afinal de contas, se eu faço promoção no meu negócio, algumas trabalham com vendas, outras com festas, outras com fantasias, né? Então aí é aquele sentimento assim: deixa eu me promover e aí eu vou estar sendo ruim, né? Vou me sentir culpa de me promover. Deixa eu te dizer, você tem que continuar o seu dia a dia de venda, de promoção, de redes sociais. Sabe por quê? Porque a economia precisa girar, precisa de você. É óbvio que a única coisa que você vai mudar no seu discurso de campanha, nas suas redes sociais, é o posicionamento. Eu já fiz uma transmissão sobre isso. A única coisa que você vai mudar é o posicionamento. Então, você vai continuar fazendo materiais, só vai mudar o posicionamento. Então, eu estou te trazendo isso porque eu senti uma dor conjunta e coletiva ali entre as nucleadas sobre esse ponto. Como que eu chamo as pessoas para comprar artigos, situações que por vezes são superficiais. Por exemplo, uma empresa que trabalha com decoração, com flores, né? Como é que eu vou vender, fazer promoção de flores nesse momento, aqui no Rio Grande do Sul? Não tem como. Ora, você deve, só que com solidariedade. Essa é a única diferença. O que é solidariedade? Estamos juntos, a nossa equipe está aqui, a nossa família está aqui, precisamos retornar, né? Então, tudo que você comprar para deixar sua casa mais bonita e trazer um espírito de positividade para o nosso Rio Grande do Sul, parte é revertido para causas solidárias. Então, contar o que você está fazendo, contar como é que está a sua equipe, a sua empresa. Então, esse olhar solidário junto com a sua comunicação, ele é necessário numa questão de empatia, mas você tem que continuar o dia a dia, a rotina, tá, gente? Dito isso, senti essa necessidade de dizer, né? Dito isso, vamos aos pacotes, tá? Então, pacote 1, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é análise de mercado. Eu já vou explicar um pouquinho mais, tá? Eu vou te explicar na prática, aplicando nas grandes empresas, tá? Então, análise de mercado é identificando as oportunidades, segmentos. A gente vem falando desde a semana passada sobre isso, sobre como identificar, como fazer essa análise de mercado e criar conexões. Ponto 2, rebranding. Rebranding, ou seja, desenvolver uma nova identidade visual, às vezes, né? Mas no mínimo de posicionamento, de discurso, de comunicação, no sentido de conectar propósito com o seu negócio, ou um novo propósito junto ao seu público, ou um novo público, inclusive, tá? Então, branding é gestão de marca, que trata de missão, visão, valores, cultura organizacional. É toda essa gestão de relacionamento através da comunicação assertiva que eu vou passar para o meu cliente. Então, essas questões eu tenho que revisar. Se meu negócio não está bem, está desalinhado. Às vezes eu tenho um propósito que não conecta com o cliente que eu estou atendendo e vice-versa. Então, eu tenho que fazer uma revisão de rebrand urgentemente, tá?
Ponto 3, eu já vou também explicar na prática como é que isso acontece. Ponto 3, tá? Marketing digital, óbvio, né? Então, é o óbvio que os gigantes fazem, né? Então, campanhas em redes sociais, SEO, que é algoritmos, é uma atualização ali no seu algoritmo do seu site, para ele estar sempre ranqueando na frente dos outros, marketing de conteúdo. Então, unir essas duas coisas, tá? Campanhas de redes sociais, ou seja, campanha de rede social com tráfego, trabalho de SEO, com marketing de conteúdo. Marketing de conteúdo, e-books, palestras, podcast, né, livros, tudo que recheia aí, né? Ai, tô com cabelo aqui na boca. Tudo que recheia aí justamente o seu rebranding, tudo que faz o seu rebranding acontecer e que faz o seu cliente passar por toda a jornada de vendas, né? Então, aquele cliente, dentro desse marketing de conteúdo, você vai colocar materiais ali, comunicação, vídeos, textos, posts, que falam sobre quem você o que você faz, né? Toda a sua linha de propósito, toda a sua cultura de visão, junto com algumas CTAs, que é algumas chamadas para ação para comprar algum serviço específico, né? Agrega isso alguns gatilhos mentais, como depoimentos, né? E o jogo tá feito, tá? Você já tá aí quase 100% caminho andado, né? Parece fácil. Ponto 4, treinamento de vendas, né? Então, às vezes você mesmo é seu vendedor, você tem que parar o momento e investir nisso, tá? Você tem que colocar na sua agenda alguns dias da semana, especialmente, se não todos os dias, para fazer a captação de vendas das suas equipes técnicas, ou mesmo você se treinar. O que significa isso? Captação de vendas modernas, né? Trabalhar com leads, trabalhar com abordagem rápida, né? Daqui a pouco contratar algumas pessoas por comissionamento, por parcerias, algumas empresas especializadas, né? Mas de toda forma, você se tornar um consultor do seu negócio e tá nessas conexões, nessas associações, respirar a venda do seu negócio, onde você vai comprar um cafezinho na esquina, você tem que saber defender o seu negócio, fazer um bom pitch de venda, dominar um pitch de venda de 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 15 minutos. Então, vários formatos aí de pitch de venda sobre vários produtos que você tem e um contexto geral também. É necessário você treinar como se fosse palestra. Imagina você estar numa situação, num elevador com uma pessoa que você sabe que precisa do seu serviço e você não sabe como defender ele em 15 segundos, né? 30 segundos. Então, a gente precisa desses alinhamentos, tá? E parcerias e colaborações seria o último pacote emergencial urgente para quem quer começar as suas vendas, né? Estratégias de formação de parcerias. Então, eu vou sim participar de um jantar, eu vou sim participar de um evento, né? Hashtag fica a dica, aqui na CMK Studio, onde a gente grava nossos podcasts, né? Uma das casas da BH Comunicação, né? Parceiras para gravação de podcast, fica em São Leopoldo, maravilhosas. A gente faz o Talk Business Podcast de primeira impressão lá também. Sábado temos um evento de manhã para empresários, né? Ontem eu estive na CIS, então assim, a gente está sempre assim, sempre se conectando, né? Nos programas a gente faz conexões, então a gente está sempre com estratégia de conexões, né? Existem muitas e você escolhe aquela que mais convir para você, tá? Desde que você entenda onde está seu público-alvo, né? Agora na prática, para você entender, tá? Vamos aqui na prática. Olha só, a Apple, então, vamos pegar a Apple. Nossa, a Apple já teve crise de vendas? Sim, óbvio, né? Óbvio. A maioria das empresas, tá, que você conhece, que são gigantes, já passaram, elas são o que são, porque elas já passaram por toda uma trajetória, elas já estão maduras. Para chegar na fase da maturação, da maturidade, você tem que passar pela fase da inexperiência, é inevitável, e quem tenta sofre sempre, né? Se você não tem dor, se você não cai nunca, é porque você não tentou. Então, essas empresas já sempre tentaram e conseguiram, e para conseguirem chegaram em algumas situações difíceis. Então, no final dos anos 90, não foi diferente para a Apple, ela enfrentava uma grave crise financeira, queda de vendas absurdas, então, e ela quase chegou na falência em 1990, tá? Então, o que acontece? Ela teve que tomar algumas medidas de recuperação olhando para esse pacote que eu acabei de citar. Então, quando a gente pensa em análise de mercado, Steve Jobs, na época, ele retornou à empresa em 97, tá? E ele identificou uma necessidade importante de simplificar as linhas de produtos e focar só na inovação. Então, foi um alinhamento que a Apple fez em 1990, de acordo com isso, com esse exemplo que eu estou te falando de análise de mercado. Ou seja, a Steve Jobs analisou o mercado, né? Ele analisou o mercado e ele entendeu que se ele não simplificasse a forma de comunicar, ele não estaria atendendo uma tendência de mercado, veja só.
e aí ele reposicionou. Então, isso é análise de mercado. Deixa eu dar um exemplo da Lego nesse contexto de análise de mercado, tá? A Lego, em 2000, também passou por uma crise gigante, tá? Ela estava numa crise financeira também, devido a algumas quedas de vendas e, sobretudo, má gestão. A Lego, gente, a Lego, onde você vai, você encontra a Lego, tá? Hoje é uma empresa que passa longe de qualquer crise. Mas e quando a gente fala em medidas e pacotes de recuperação, que foi as 5 que eu te citei, a primeira delas, que é a análise de mercado, o que a Lego fez? Ela fez pesquisa profunda para identificar as necessidades, tá, de desejo de consumidores, especialmente crianças. E aí que ela começou a introduzir a Lego até em curso de robótica, tá? Só para você ter uma ideia. Passou de um mero brinquedo, né, através de uma análise de mercado, que ela identificou, as nossas crianças vão crescer, estão crescendo e a gente está perdendo fatia. Então eu preciso transformar a Lego de um mero produto, um mero brinquedo, em algo mais acadêmico, científico, técnico, e aí a Lego hoje é utilizada inclusive nas aulas de robótica, tá? O que aconteceu com a Starbucks? A Starbucks em 2008, tá? Também enfrentou queda das vendas para Starbucks, né? Todo mundo vê o Starbucks nos filmes aí, quem não gosta, quem já não quis provar ou já provou os cafés da Starbucks, tão grande pela sua qualidade de gestão e de marketing, né? Pela sua qualidade de atendimento. Mas também ela quase fechou as lojas dela também já em 2008, tá? E no quesito análise de mercado, que é o ponto 1 que eu te trouxe como um exemplo de recuperação, de pacote de recuperação rápida, ela fez uma pesquisa e ela entendeu que as melhores preferências é meio redundante, né? As preferências dos seus consumidores, eles estavam voltados para a personalização do atendimento, né? Então a Starbucks, ela desde esse momento e até antes, inclusive, ela fortaleceu cada vez mais essa questão da personalização do atendimento. Incluía botar o nome, escrever o nome das pessoas nos cafés, né? Nos copos de café, chamar as pessoas pelo nome, tá? A IBM em 1990 também teve crise de vendas, olha só, nos seus hardware, né? E teve grandes perdas de mercado em função de grandes concorrentes também que passaram a entrar no mercado, né? Lembra das 5 forças de ameaças do Potter? Pois é, o que ela fez sobre a análise de mercado? Ela fez uma reestruturação baseada numa pesquisa onde ela identificou novas áreas de crescimento dentro da área de TI. Então, ela começou a criar serviços e consultorias extras para se posicionar firme no mercado, aproveitando todo o legado que ela já tinha. Se eu pensar no segundo ponto que eu te citei sobre o pacote emergencial, que seria o quê? Rebranding, né? Rebranding. A IBM, ela fez mudança de foco da empresa, então, de hardware para fornecedora de solução de serviço e consultoria, tá? Se eu for pensar em marketing digital, o que a IBM passou a fazer depois dessa crise? Campanhas, em vez de ela tirar recursos do marketing digital, ela botou mais. O que ela fez? Campanhas que destacaram essa nova direção da empresa, né? Ou seja, elas fizeram uma limonada. Quando a gente tá perdendo o jogo, a gente tem que mudar o time. Esse é o segredo. Essa é a chave de virada. Quando uma empresa está perdendo, ela tem que mudar o time. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que fazer um rebranding, ela tem que fazer um marketing digital mais agressivo do que antes. Com esse novo posicionamento, com essa nova postura. Por isso que posicionamento branding é tão importante, porque mostra a postura do mercado, da empresa diante do mercado, né? Do ponto de vista de treinamentos e vendas, ela fez investimento de captação em consultoria, em serviços, em soluções de TI, além de hardware, que era o que ela estava acostumada a vender. Em termos de pacotes de parcerias e colaboração, né? Que é o outro ponto, o último que eu citei, ela fez parcerias estratégicas com empresas de software, né? E tecnologia, expandindo o alcance de suas ofertas, né? Vamos voltar ali para Starbucks. A Starbucks, no sentido de rebranding, né? Fez a renovação de identidade visual em ambientes internos de suas lojas para proporcionar uma experiência mais acolhedora. Lembra que eu falei que a análise de mercado apontou uma tendência maior para personalização, ainda maior para personalização? Do ponto de vista de marketing, bom dia! Do ponto de vista de marketing digital, a adoção de campanhas também não é tirar dinheiro no momento de uma crise, né, em marketing, mas é criar estratégias inovadoras de marketing. Então, a Starbucks, quando ela teve nesse momento de crise, ela adaptou o marketing digital fazendo campanhas agressivas e estratégicas nas suas redes para engajar o cliente no sentido do acolhimento e do atendimento. Então, ela fez a pesquisa, entendeu
que atendimento e acolhimento seriam as palavras de ordem novas do negócio, reposicionou toda a marca nesse rebrand, treinando equipes para isso, né? Reconfigurando seus logos e também anunciando isso nos seus canais. Né? E aí ela passou a treinar as suas equipes a partir dos seus atendimentos e gestores, focando nessa questão do atendimento do produto. Ela pensou, ora, se café é café, meu diferencial vai ser o atendimento. E a Starbucks hoje ela é o que é, gente, depois de 2008, a partir desses conceitos, dá certo, dá jogo. E também parcerias associativas com empresas de alimentos e bebidas, né? Então a Starbucks cresceu através de produtos sazonais e regionais que ela passou a vender. A Lego, tá? Pra gente só finalizar os exemplos, tá? Quando eu falo, olha que eu citei 5 pontos, lembra que eu citei 5 pontos: análise de mercado, rebrand, marketing digital, treinamento e vendas e parcerias e colaborações. É a fórmula que as gigantes fizeram em momentos de crise, tá? A Lego, tá? Nova linha de produtos reposicionando a marca para focar em brinquedos educativos e criativos, não só brinquedos tradicionais sendo mais um. Percebe como o posicionamento faz toda a diferença? É o que tira a marca de uma zona de água de salsicha para algo potencial, né? Então, na hora de fazer marketing digital, na hora de fazer o marketing digital desse novo rebrand, desse novo branding, o que ela fez? Ela fez criação de conteúdo, criando jogos e aplicativos, tá? Dentro do seu sistema de canais, complementando esses produtos físicos que ela já tinha, tá? E aí, logicamente, ela passou a treinar vendedores com foco na capacitação de seus funcionários para proporcionar uma experiência única aos seus clientes educativas, tá? Voltada com a proposta do novo branding. E fez uma colaboração de franquias populares, tá? Então ela começou, lembra que ela começou a ter franquias em todo lugar, além de marcas já consolidadas, né? Como, por exemplo, Star Wars, Harry Potter, aumentando altamente a sua atratividade do seu produto. A Apple, ela fez rebranding, introduzindo nova identidade visual, tá? Em 1990 a 1997, ela fez todo esse trabalho de reformulação. Percebe que não é tão devagar assim, mas você pode acelerar, especialmente se você está numa enchente. Eu já vou fazer a conexão da transmissão de ontem com a de hoje. Então, ela introduziu uma nova identidade visual com o lançamento do iMac, tá? Do iMac, que trouxe um design inovador e colorido aos seus produtos. Em termos de marketing digital, também fez campanhas publicitárias icônicas, né? Como Think Different, pense fora da caixa, pense diferente, né? Que ajudaram a redefinir a marca. Fora o treinamento de vendas, né? De reestruturação da Apple Stores com foco na experiência do cliente, um treinamento intensivo aos funcionários. Percebe que todas essas empresas, elas acompanharam as tendências do marketing, né? O marketing ele vai evoluindo, marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0. Então essas marcas, todas elas, quando a gente fala, eu já fiz várias transmissões sobre tendências, quando a gente fala em olhar a tendência para sair da crise, eu percebo rapidamente, é muito fácil eu ter uma gestão de olhar para tendências, porque os próprios segmentos financeiros, econômicos, políticos, sociais, enfim, eles vão me dando um direcionamento e um posicionamento. Então todas essas empresas que passaram por crise que eu estou citando e aplicaram esses pacotes, na hora de analisar o mercado, eles perceberam uma demanda latente das pessoas, das personas, no sentido de acolhimento e bom atendimento. E todas essas empresas reposicionaram o seu branding, fizeram um rebranding. Às vezes as empresas, de tempos em tempos, é preciso fazê-lo para poder se ajustar a essas tendências. E hoje qual é a tendência, gente? Hoje qual é a tendência? Marketing 6.0, sustentabilidade, inovação e ESG. Tá? Então, as empresas que estarem fora dessas questões estão fora do jogo, fora do mercado. Então, se você está numa situação de crise, de enchente, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, momento adequado de pensar em rebranding, tá? Porque ontem eu dei os pacotes emergenciais das enchentes, tá? E você pode conectar esses pacotes emergenciais de vendas para empresas que não estão em enchentes. Mas se você está no Rio Grande do Sul aqui, precisa se recuperar economicamente, precisa fazer venda rápida, una das duas coisas, tá? Vai lá, volta na transmissão de ontem, une as duas coisas antes de uma estratégia. Então, só fazendo um resumo super rápido, super de flash do que a gente falou ontem: consultorias, serviços de logísticas, né? Então, repensa a sua consultoria, o seu penso estratégico, serviços de logísticas, assistência financeira e comunicação sobre crise, tá? Pensa nesses pacotes, revisa ponto a ponto lá os exemplos que as grandes fizeram, foram outras gigantes, né, que passaram por enchentes,
que eu te citei ontem, para você implementar junto, agregar nessa questão do rebrand, agregar depois de tudo isso, depois de fazer essa análise de gestão aqui em recuperação rápida de enchentes, você agrega essas questões de vendas e faz um projeto aí para 3 meses, um plano de ação estratégico para 3 meses, que é a nossa proposta nas imersões, o OP tem que ser dito, aliás, o OP tem que ser de conexão única voltada a SOS-RS, que é gratuito para 50 empresários, está acontecendo de segundas e quartas. A gente tem os e-books passo a passo, teórico e tático, eu coloco no grupo. E segundas e quartas nós fazemos, então, uma meia hora de tira dúvidas e aprofundamento, análise pontual sobre o seu negócio. A gente estrutura esse plano de recuperação rápida, tá? Então, te convido a não perder, né? Porque já temos 3 imersões, mas você pode resgatar elas e depois seguir aí no plano estratégico. Então, para a gente finalizar, a Apple, ela fez essas campanhas publicitárias icônicas, Think Different, treinou as equipes nessa reestruturação de Apple Store, com foco em experiência no cliente e treinamento intensivo dos seus funcionários, né? Além de parcerias também, colaborações associativas com empresas como o Microsoft, para lançar o Office para o Mac, né? Ampliando a base de usuários. Então, lembra que parcerias, eu sempre falo, parcerias e associações é o que faz a diferença na sua recuperação rápida. A gente está falando sobre essas questões desde a semana passada, né? Então, aproveita o feriado aí, busca aí a Play SOS-RS. Se você não tem ela, me pede inbox, eu te mando, né? Se você quiser os e-books, eu te mando. Não tem custo, porque a gente está aqui para recuperar o nosso Rio Grande do Sul. E eu vou te dizer mais uma coisa, tá? Ontem, na reunião de mulheres, eram muitas empresárias, gente, muitas. E as que não estão afetadas, e graças a Deus, acho que uma só dentro do grupo inteiro estava, assim, preocupado, o resto estava tudo tranquilo. A maior preocupação era a dor psicológica, né? Mas todas elas estavam bem, por quê? Porque todas elas já entraram pro jogo do marketing digital. Ou seja, já entraram pro jogo, mesmo as que tinham loja físicas que foram afetadas, já tinham uma estrutura de e-commerce consolidada, né? Então já seguiram vendendo para outros estados, já tem essa visão de parcerias, essa visão de rede, essa visão de associações, já vendem conhecimento, elas não ficam refém apenas de um produto físico. Isso elas já vinham nessa questão de tendência em função da pandemia, né? Que fez o despertar, a virada do chave, no sentido de serem investidoras, empresárias, né, que visualizam múltiplas entradas para o seu negócio, e onde uma estrutura foi afetada porque funcionário não pode chegar, porque as paredes caíram, né, outras fontes de entrada estão acontecendo, ainda que reduzidas, elas conseguem não se desesperar, tá? E saber que isso vai passar e que é mais só uma crise. Então, eu te convido, você que é empresário, a aproveitar esse momento, fazer uma limonada. Você vai passar por dificuldades, mas você tem uma rede de apoio colaborativa e solidária acontecendo no Rio Grande do Sul, onde, a partir do momento em que você transmite comunicação transparente, eu estou assim, parte do que eu vendo, eu reverto, a minha situação é essa, é difícil, mas eu estou aqui à frente, você vai vivendo um dia de cada vez, com a possibilidade de se reestruturar, fazer do limão uma limonada. É isso que as grandes empresas fazem a partir do momento que elas entendem a importância da resiliência. Da resiliência, tá? Da resiliência. Dito tudo isto, tá? Junta, tá? Junta. Você que tá no Rio Grande do Sul, por favor, tá? Junta. Consultoria de emergência, avaliando danos, planejamento, com serviços de logística, avaliando aí todo o seu status, todo o seu recuperação de dados, assistência financeira ao seu cliente, comunicação de crise com o seu cliente, campanhas solidárias, né? Agregando aí análise de mercado, rebrand, marketing digital, treinamento em vendas e parcerias colaborativas. Faça tudo isso, que você com certeza, não tenho dúvidas, vai se reestruturar, tá? Vou te dar, pra gente encerrar aqui, né, que a gente já tá aqui há alguns minutos, pra gente encerrar, vou te dar uns pontos extras, tá? Uns pontos extras de recuperação de crise em vendas ou enchentes, né? Se é o seu caso, é que se você tá aqui na enchente, você tem que fazer esses passos anteriores da transmissão de ontem, tá? Se você não está em situação de enchente ou alguma calamidade, você já vai aqui direto pra parte de hoje, né? Mas, assim, alguns pontos extras, tá? Depois que você organiza tudo isso no seu plano de negócio, no seu plano de ação geral, tático operacional, você faz o quê, tá? Que você pode fazer para melhorar a sua questão aqui, ó. Alguns pontos extras. Análise de ajuste de preços, tá? Análise e ajuste de preços. Reengajamento dos seus clientes inativos, tá? Melhoria de experiência com seus clientes ativos.
otimização do seu marketing digital, otimização, tá? Além de fazer marketing digital, depois você tem que otimizar. Sobre a relevância dele, né? Oferecendo um alcance mais amplo com menor custo, tá? E depois eu teria algumas ações práticas que nas imersões lá a gente tá aprofundando, tá? E promoção de campanhas e vendas. Então, lembra que aqui no Rio Grande do Sul, promoção de campanhas solidárias, tá? Depois, volta na questão das parcerias estratégicas que a gente já está falando. Feedbacks e ajustes rápidos de rota. Então, a gente precisa de gestão ágil em momento de crise, seja ela qual for, por calamidade ou não, a gente precisa de gestão ágil diante de crise. Capacitação de equipes de vendas, já estava no core, mas a gente precisa entender muito mais a relevância disso no sentido de converter leads em experiência. Então, eu preciso abrir meu mindset sobre a importância de eu ter um comercial ativo junto com associado a leads, tá? E é isso, tá, gente? Eu poderia seguir aprofundando aqui em cada item, mas a gente vai estourar o tempo. Eu quero que tu junte a transmissão de hoje com a transmissão de ontem com a de hoje, para você fazer umas vendas rápidas, fazer uma recuperação rápida. Essa é a teoria. O que eu te trouxe ontem e hoje é a teoria de um plano de negócio, um plano de ação rápido para 3 meses emergenciais, que os gigantes, então essa conexão única, você precisa com o mercado através de teoria e ferramenta, com o óbvio que os gigantes já fizeram e que eu trouxe para você, tô trazendo para você ontem e hoje, para você ter como exemplo, estudar, buscar os canais, as redes dessas grandes empresas, te inspirar e fazer igual, modela que vai dar tudo certo. E se precisar, nos chama, participa aí desse grupo, pede para cair nesse grupo que eu te passo ali os e-books, né? Faço contigo o teu planejamento de negócio. A gente tá nessa retomada com 50 empresários, porque a gente precisa do retorno financeiro rápido aí para o Rio Grande do Sul, tá? No mais, te desejo uma excelente quarta-feira, véspera de feriado, né? Amanhã é feriado ou sexta-feira? Não sei. Eu sei que a escola dos meus filhos amanhã já não funciona. Então, mas voltaremos, tá? 7h37 voltaremos. Sexta-feira estaremos gravando o Talk Business Podcast. Ainda não sei se vai ser ao vivo ou gravado, mas a gente volta com mais cases de sucesso, aplicando essas questões aqui no nosso dia a dia, no nosso entorno, não só as grandes fases, as pequenas fases, também dá certo, também dá jogo, tá? No mais, me chame se você precisar e eu te desejo uma excelente quarta-feira. Até amanhã, 7h37. Até amanhã.